Durante a vida, passamos por muitos momentos de euforia, assim como de tristeza profunda. Mas no transtorno bipolar, esses sentimentos se apresentam de forma diferente. Parece que não há motivo aparente que justifique tanta emoção, seja na manifestação de uma intensa alegria ou no estado de depressão. Essa doença acomete um percentual expressivo de pessoas no Brasil e tem tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. O nosso tema de hoje é transtorno bipolar. Fique ligado! Eu sou Elis Cheniot, médico psiquiatra, professor da UERJ e pesquisador da UFRJ. Eu vim aqui hoje falar sobre o transtorno bipolar. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. Bom, o que a gente conhece hoje como transtorno bipolar, antes dos anos 80, era chamado de psicose maníaco-depressiva, né? Vamos entender um pouquinho sobre o histórico dessa doença? Quando foi que esses sintomas começaram a ser considerados um transtorno? Bom, o histórico vem de longe, na verdade, desde Hipócrates, na Grécia Antiga. Nossa. Já se falava em melancolia e em mania, mas com significados muito amplos, muito maiores, pegando muito mais coisa do que o transtorno bipolar atualmente. Aí dá um salto para meados da década do século XIX, que na França, dois pesquisadores, um chamou de loucura circular, outro de loucura de dupla forma. Vem com essa ideia de haver uma alternância entre fases de mania e fases de depressão. Aí o nome psicose ou loucura maníaco-depressiva é da virada do século XIX para o século XX. Aí em 1980 que surgiu na classificação americana, os DSMs, a expressão transtorno bipolar, que abarca um pouco menos do que a antiga psicose maníaco-depressiva. Por que aconteceu essa mudança de nomenclatura? Não mudou só o nome, mudou o conceito também. Porque a antiga loucura maníaco-depressiva incluía casos em que tinha episódios de mania e episódios de depressão, mas também casos que tinha só episódios de mania e casos que tinha só episódios de depressão. Quando muda para transtorno bipolar, os casos em que houve só episódios de depressão foram excluídos, viraram uma outra categoria chamada transtorno depressivo maior. Então, só ficaram da antiga loucura maníaco-depressiva no transtorno bipolar aqueles em que houve episódios de mania e de depressão e aqueles em que houve só episódios de mania. Quando você fala episódio de mania e de depressão, o que o senhor está falando? Como é que se caracterizam esses episódios de mania e de depressão? O nome bipolar vem justamente desses dois polos. São os dois tipos de crise da doença, desse transtorno mental, mania e depressão. Depressão é um pouco mais fácil de as pessoas entenderem, mas é uma coisa qualitativamente diferente de tristeza. Na depressão costuma ter tristeza, mas pode até faltar. O que é mais central na depressão é a sensação de fraqueza, de prostração, de falta de energia, levando a uma inibição dos movimentos. Os movimentos ficam mais lentos, o indivíduo pode ficar muito parado, em casos mais graves, não sair do leito. Não tem só alteração do humor, tem alteração da energia, da movimentação, que a gente chama de psicomotricidade, e mil outras alterações que são centrais, assim, alteração do sono, em geral insônia, mas pode ter sono demais, hipersonia, alteração do apetite, em geral perda do apetite, mas pode ter o contrário, aumento do apetite, diminuição do interesse sexual, a libido, pessimismo, ideação suicida, atos suicidas. Na mania é mais ou menos o contrário. Você tem um excesso de energia, a pessoa fica agitada, com muita excitação. O humor pode ser eufórico, muito alegre, mas também pode ser irritado, então não é um estado de felicidade plena, às vezes é uma grande irritação, com agressividade. Uma excitação, né, muito grande. O indivíduo não consegue ficar parado, está com energia demais. Assim, numa enfermaria psiquiátrica, às vezes a gente vê um paciente fazendo ginástica no meio do pátio da enfermaria, ou cantando, quer ajudar os outros pacientes, ele está sempre fazendo alguma coisa. Dorme pouco, porque diminui a necessidade de sono, ele não dorme nada ou dorme muito pouco e não fica cansado no dia seguinte, está com energia demais, falando rápido, o comportamento desinibido, às vezes pode andar pelado na rua,
a libido muito aumentada. Então, é uma série de alterações na mania, uma série de alterações na depressão, não é uma alteração só. E necessariamente essas alterações acontecem todas nas pessoas que têm, Não, que tem que ter têm a um bipolaridade? mínimo de alterações, depende dos critérios diagnósticos. Se tiver uma alteração, duas... Não, no mínimo 3, 4, 5 alterações para configurar que é mania ou que é depressão. É que hoje em dia a gente tende a usar esse termo bipolar muito indiscriminadamente para definir o temperamento das pessoas, né? Porque a gente conhece sempre alguém que muda muito de opinião ou que tem um humor volátil, né? E é bom a gente frisar a diferença dessas oscilações normais de humor que a gente tem na vida por milhões de razões das patológicas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessa diferença, dessas sensações que a pessoa que é bipolar sente, das sensações que uma pessoa comum sente, essas mudanças, né? Não variar nada o humor até seria patológico, é normal, acontece uma coisa boa, a gente fica alegre, a gente leva uma fechada no trânsito, fica irritado, tem alguma perda, alguma frustração, fica triste, isso é normal. Mas como eu falei, no transtorno bipolar, tanto na mania como na depressão, você não tem só alterações do humor, tem um monte de outras alterações que acontecem em conjunto. E, tipicamente, um quadro de mania ou de depressão demora meses. Não é num dia está de um jeito, outro dia está de outro, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro. Não, o indivíduo fica naquele estado, nos casos típicos, meses e meses, e às vezes fica entre um episódio de mania e depressão meses, às vezes anos, normal, sem alteração nenhuma. E quando o indivíduo está numa fase de mania ou depressão, ele está muito fora do normal. O indivíduo em depressão pode até não conseguir se levantar da cama, deixa de se cuidar, escovar os dentes, tomar banho, não consegue trabalhar, não consegue se concentrar em nada, se isola, nos casos de moderados a graves. Na fase de mania, o indivíduo faz 1000 besteiras, gasta dinheiro demais, fica agressivo, inclusive fisicamente. Ele tem um comportamento totalmente inconveniente, também não consegue trabalhar direito, briga com todo mundo, pode ter uma vida sexual, um comportamento sexual durante a crise promíscuo. Então, é muito diferente do normal estar em mania ou estar em depressão. Vamos ver um exemplo de uma pessoa que foi diagnosticada com um transtorno bipolar. É a Viviane Vaz, a nossa equipe foi conversar com ela. Vamos ver o que ela conta. Eu estou aqui com a Viviane Vaz, ela é engenheira civil. Em 2001, ela foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Como é que foi isso, Viviane? Eu comecei a fazer engenharia civil, né? Eu estudava o dia todo e também dava aula de matemática à noite. Eu levava uma vida assim muito corrida e já vinha também de um estresse muito grande, que foi do pré-vestibular para passar no vestibular na faculdade. E com isso eu tive uma crise maníaca, né? E eu cheguei a ter um surto, o primeiro surto, e aí meus pais me levaram para o psiquiatra pela primeira vez. Você tinha que idade na época? 20 anos. Primeiro me levaram no médico, né? Só que como eu estava em surto, eu estava muito eufórica, muito inquieta. Me passaram muita medicação, eu não conseguia ficar em casa. Aí depois eles me levaram para a clínica. Da clínica para lá, de 2001 até 2007, eu tive várias crises. Mas esse tempo, como é que é conviver com a bipolaridade? Olha, num tempo de crise é muito difícil mesmo, porque na depressão, assim, você quer morrer, você não quer fazer nada da sua vida, você pensa que a sua vida acabou. Mesmo você sendo jovem, com 20 anos, você pensa, não tem solução para minha vida. Na época que eu não estava bem em crise, foi bem complicado, porque eu fazia UNB, né, a faculdade, então tive vários trancamentos de matéria, de semestre. Então, um curso de 5 anos de engenharia civil, eu fiz em 8 anos, né, por causa do transtorno bipolar. Com relação à família, foi muito difícil para eles também, porque principalmente os pais, eles sofrem muito, né. Mas, assim, eu tive todo o apoio total da minha família, isso me ajudou muito. Há um estigma ainda na sociedade em relação ao transtorno bipolar. Me fala um pouco sobre isso. A sociedade ainda tem preconceito em relação ao transtorno bipolar, mas eu acredito que esses anos todos que eu venho tratada, há mais de 14 anos, esse preconceito tem diminuído. Porque a imprensa, em muitos lugares há divulgação, né? Então isso diminui o estigma. Mas ainda existe preconceito com o transtorno bipolar, por falta de conhecimento mesmo, ignorância das pessoas. Doutor, e tem uma motivação para o transtorno bipolar acontecer em algumas pessoas? Tem uma ligação genética? Tem um componente genético muito importante.
Até se tem dois gêmeos idênticos, monozigóticos, se um tiver transtorno bipolar, o outro tem chances de 80% de ter também. Mas também mostra que tem 20% de outros fatores ambientais que determinam se a pessoa vai desenvolver a doença ou não. Você pode ter a predisposição, mas não desenvolver a doença. O estresse pode desencadear uma possível crise? Sim, estresse é um fator importante, especialmente no primeiro episódio e nos primeiros episódios. Depois de muitos episódios, fica cada vez menos evidente algum fator desencadeante provocando aquela crise. É como se a doença ganhasse uma certa autonomia do ambiente. Ela fica se repetindo, recorrendo, e você não consegue identificar um evento que tenha desencadeado, diferentemente dos primeiros episódios. E quais os tipos de manifestação da doença? A classificação principal americana divide em tipo 1 e tipo 2, que é pelo histórico o que o paciente já teve. Então, se o paciente teve pelo menos um episódio de mania na vida, é transtorno bipolar tipo 1, tendo ou não tido de depressão também. Quase todos, 90% dos que tiveram um episódio de mania, tiveram pelo menos um de depressão, em geral mais. Para ser tipo 2, o indivíduo teve obrigatoriamente um episódio depressivo na vida, mas nunca fez um episódio de mania, e fez um episódio de hipomania. Hipomania é um quadro de mania, só que muito leve, bem mais leve que de mania, que não causa um prejuízo significativo na vida do indivíduo. Embora frequentemente aconteça que o indivíduo que é transtorno bipolar tipo 2, ele seja promovido, entre aspas, a tipo 1, que ele não só fez depressão e hipomania. Mas quando ele fizer um primeiro episódio de mania, se fizer, muda a categoria dele. E esse diagnóstico? Quem é que pode dar esse diagnóstico de fato? Tem que ser um médico, um especialista, no caso, um psiquiatra. Psiquiatra, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa conversa sobre o transtorno bipolar. Depois do intervalo, a gente vai continuar a falar sobre esse assunto. Não sai daí. Estamos de volta e hoje a conversa é sobre transtorno bipolar. O meu convidado aqui no estúdio é o Dr. Elie Chagnon, psiquiatra. Doutor, tem algum composto no nosso cérebro que seja responsável pelo controle das nossas emoções? E aí, no caso da pessoa que tem o transtorno bipolar, essa substância fica alterada? Em primeiro lugar, não é só no humor e nas emoções que tem o problema no transtorno bipolar. E o transtorno bipolar envolve um monte de coisas, certamente não é uma substância apenas, e não é só a parte química, muita coisa está envolvida. E se a gente pensar só na parte química, tem moléculas, neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, que estão muito ligados ao humor, mas estão muito ligados a tudo no funcionamento do cérebro. Não são de nenhuma forma específicas. Não é de nenhuma maneira assim tem a falta de uma substância que causa transtorno bipolar, o excesso de uma substância. A coisa é extremamente mais complexa e, infelizmente, pouco conhecida. E quando a gente fala em transtorno bipolar, qual a idade que mais se faz esse diagnóstico de transtorno bipolar? O pico de início da doença é dos 15 aos 25 anos. Pode começar em qualquer idade, na infância, até na terceira idade, mas é mais comum nessa faixa. Mas, frequentemente, o diagnóstico é feito muitos anos depois do início da doença, em média 10 anos depois. Então, porque a pessoa demora para considerar que aquilo é uma doença, né? Ou não procura tratamento, ou é feito um diagnóstico errado, como de esquizofrenia, ou de transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar, não a depressão do transtorno bipolar. O diagnóstico correto que demoraria, ou algum diagnóstico, um diagnóstico correto, 10 anos. Às vezes é feito um diagnóstico equivocado antes. E o diagnóstico é clínico, né? Sim, não tem nenhum exame complementar, nem que confirme, nem que afaste o diagnóstico. É pelos sinais e sintomas, o comportamento do paciente, né? A história, o que você está observando naquele momento e o relato do próprio paciente, da família.
Quando a gente fala das crianças, normalmente o transtorno bipolar é confundido com o transtorno de déficit de atenção. Como é que se dá o transtorno bipolar nas crianças? O problema de confundir uma coisa com a outra é que os dois transtornos mentais têm algumas características semelhantes, mas tem muitas diferenças. E o transtorno bipolar não é comum na infância, pode acontecer, mas não é comum. O que tem em comum entre os dois é a agitação, a alteração de atenção, que tem também no transtorno bipolar, dá o nome ao TDAH, né? E a logorreia, falar muito. Fora isso, são diferentes, nada impede de uma criança ou um TDAH pode, em alguns casos, continuar na vida adulta. Nada impede de uma mesma pessoa ter as duas coisas. Como é que funciona esse tratamento? Não tem como tratar sem medicamento. A psicoterapia, ao mesmo tempo, é importante, é essencial, mas não dá para ser só psicoterapia e sem remédio. Esse tratamento vai acompanhar a pessoa durante a sua vida inteira? Porque também é igual diabetes e hipertensão. Não tem cura, tem controle. Tem que tratar não só quando está na crise de mania, quando está na crise de depressão, mas também entre as crises para tentar prevenir novas crises. Uma possível crise, né? A pessoa precisa assumir no seu dia a dia para tentar evitar essas crises, né? Além do medicamento, da terapia. Dormir cedo, acordar cedo, ter um número adequado de horas de sono, não usar álcool, usar muito pouco, não usar drogas que podem piorar a doença, podem desencadear crises. Atividade física é uma coisa que pode ser útil. Basicamente manter uma vida saudável, né? Seria também recomendações semelhantes para até quem não está doente, né? Uma possível consequência, acredito que é a mais grave, né, do transtorno bipolar, é o suicídio, né? Que acho que na fase de depressão a pessoa fica mais propensa a tirar a própria vida. Quais outros riscos a pessoa que tem esse transtorno fica exposta? Pode, com comportamento sexual promíscuo, pegar uma doença venérea, como AIDS, pode gastar muito dinheiro na fase de mania. Também na fase de mania pode gastar o dinheiro que não tem, ficar endividado, pode cometer até crimes quando fica agressivo. Na depressão, o indivíduo pode até perder o emprego, não vai mais trabalhar, não tem ânimo nem para ir ao médico pedir um atestado, nem justifica, nos casos mais graves de depressão, vai ser demitido e não vai estar nem aí, porque não está ligando para nada mesmo. Não quer nem tomar banho, muito menos está preocupado se vai perder o emprego, se não vai. A nossa equipe foi até a Universidade de Brasília e vai mostrar um pouquinho como funciona o tratamento. Vamos ver. Em Brasília, a capital do país, a UNB presta serviços de tratamento para o transtorno bipolar. Nós temos basicamente duas abordagens, né, ou dois serviços. Um dos serviços é o próprio programa de transtornos afetivos, né, que atende os pacientes no HUB, no Hospital Universitário de Brasília. O tratamento lá é feito basicamente com medicamentos, né, então os pacientes são diagnosticados. A partir desse diagnóstico é prescrito o melhor medicamento no caso do paciente em particular, e há vários dos medicamentos hoje que são distribuídos pelo SUS. E o outro serviço, a outra abordagem é o APTA, que é o Núcleo de Mútua Ajuda a Familiares, Amigos e Pessoas com Transtornos Afetivos. Nesse grupo, os pacientes são acolhidos, né, são recebidos, as pessoas têm um espaço para colocar suas angústias, seus problemas, suas dificuldades, né? E ocorre no grupo uma troca de experiências. Ele é facilitado por psicólogos que são ligados ao nosso laboratório de psiquiatria e humanidades. Desde 2007 eu não tenho mais crise. Eu entendi que antes eu achava que era só a medicação e a terapia era responsável pelo meu tratamento. Então, assim, eu vivia tendo crise todo ano. Depois eu entendi que é uma série de fatores. Então, assim, para você ficar estável, além da medicação, da terapia, do apoio familiar, é você frequentar um grupo, é você ter uma rede de apoio. Normalmente eles chegam encaminhados por outros especialistas, alguns vêm encaminhados dos CAPs, né? Alguns vêm encaminhados dos postos de saúde e outros simplesmente aparecem aqui, marcam uma consulta sem um encaminhamento de nenhum médico especificamente.
grupo de apoio traz benefício muito grande, porque primeiro, não só diminui o estigma da doença, que às vezes tem muita gente que trata em casa, mas a família não entende, então assim, indo o familiar e o portador lá, aí tenta se entender lá no grupo, né, porque a gente recebe o portador e o familiar. E também, às vezes, a pessoa mora sozinha, tem poucos amigos em Brasília, então vai para o grupo, não conheço ninguém bipolar, só conheço eu. Aí, a partir do momento que você faz amizade com outros bipolares, você já começa a se sentir normal, porque tem muita gente que também é bipolar em Brasília. Então, você se sente inserido no grupo, você se sente acolhido efetivamente. É bom isso, entendeu? Ter suporte social, ter apoio social, diminui as recaídas, diminui a gravidade dos quadros clínicos, diminui novos episódios, né? Como é que essa família, os amigos, precisam lidar com essa pessoa? Como é que eles podem ajudar? Tem que ser feito um trabalho que se chama de psicoeducação, que é ensinar mesmo, não só para a família, mas para o próprio paciente, que a doença existe, que tem tais características, que o paciente tem que ter tais hábitos, inclusive usar a medicação. O paciente reconhecer o início de uma crise, assim, ele aprende tais sintomas são de mania, tais sintomas são de depressão. Então, quando começar, está no comecinho, ele e a família detectarem isso, ligarem para o médico, procurarem um médico mais rapidamente para a crise não surgir na sua plenitude. Uma doença crônica que não tem cura, tem controle, mas não tem cura. E saber distinguir, né? Que o paciente briga com a mãe, briga com a família, o que é da doença e o que é o problema que eles têm mesmo, né? E aí também a importância desses grupos, né? Que a pessoa pode trocar experiência com outras pessoas que também têm um transtorno. É que um problema muito comum no transtorno bipolar é que os pacientes frequentemente não aderem ou não aderem plenamente ao tratamento. Ou não querem fazer tratamento nenhum, ou... Porque tem essa negação do diagnóstico? Especialmente quando o paciente está em mania. Que o paciente em mania, e hipomania inclusive, ele pode se sentir melhor do que quando ele está normal. Ele está com mais energia, mais otimista, mais feliz. Pode até estar fazendo mil besteiras, mas ele acha que está fazendo tudo certo, que ele é muito poderoso. Tem uma ideia até que é associada à criatividade, né? Na hipomania na até realmente mania. aumenta a criatividade na pessoa que tem já algum talento. É muito especial a crise de mania, que não tem nenhuma outra doença que o indivíduo se sinta melhor doente em crise do que quando está normal. Então é difícil convencer um paciente que está feliz, cheio de energia, muito otimista, se achando o maior do mundo, que aquilo é de uma doença, que ele tem que tomar um remédio para ficar menos feliz. Isso é uma característica também dessa fase, né? Que ele se sente poderoso, como se fosse um super-homem, né? Ele pode fazer qualquer coisa, que não vai ser... É um otimismo totalmente exagerado, não baseado na realidade. E o paciente não vai querer tomar um remédio para sair disso. E sobre esse tratamento pelo SUS, como é que ele acontece? Aí o transtorno bipolar não é tão especial assim, até é um transtorno muito comum, atinge mais de 1% das pessoas no mundo, no Brasil não é para ser diferente. E qualquer psiquiatra está apto a tratar transtorno bipolar, ou deveria estar. Então, qualquer serviço de psiquiatria é para tratar, normalmente, transtorno bipolar, como esquizofrenia, transtorno de pânico, etc. O SUS já disponibiliza alguns medicamentos para esse transtorno, mas agora ele está disponibilizando alguns outros, não é verdade? Não tinha justificativa. Antes eram só para esquizofrenia e são muitos remédios em comum que servem para os dois transtornos mentais. Agora incluiu também. Isso é um programa para remédios mais caros, chamado até de excepcionais. Mas o melhor remédio para o transtorno bipolar é justamente muito barato e nas farmácias públicas, em geral, você consegue, que é o carbonato de lítio. O lítio é o principal composto que vai controlar isso, não é? Na maioria dos pacientes tem uma boa resposta. Em geral, você tem que tratar com mais de um remédio, mas, em geral, um desses remédios tem que ser o lítio em todas as fases, na mania, na depressão e na fase de eutimia, que é a fase de normalidade. E aí, em cada fase, vai precisar de remédios diferentes, né? Muda. Tratamento se está em mania, se está em depressão, se está normal, mas o lítio dá para manter em todas elas. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Eu que agradeço. Hoje falamos sobre o transtorno bipolar. Se você tem alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, envia para a gente. Você pode ligar, mandar e-mail ou então
curtir a gente lá no Facebook. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Tchau!